dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, doutor? Ó, e aí, como é que vocês estão? Continuam lavando a mão, usando álcool em gel, usando as máscaras quando precisa sair? Ótimo, viu? Vocês fazendo isso, daqui a pouco esse vírus, ó, vai embora, se Deus quiser, certo? E aí, meus amores, hoje é sexta-feira, né? Dia de descanso, dia de atividades também, e que vocês façam todas as atividades que tiver alguma coisa atrasada, tá? Durante o final de semana, mas também divirtam-se que é necessário, certo? Então, quem é que lembra qual foi que a gente trabalhou ontem na nossa aula? Muito bem, foi geografia sobre o que? A agricultura, não foi? Muito bem. A gente viu que os tipos de cultivo, as formas da gente não prejudicar a natureza com a agricultura, não foi isso, gente? Muito bem. Então, hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar a história, certo? As lutas dos negros, por que eles lutavam tanto pela sua liberdade, por que eles queriam tanto se libertar daqueles senhores de engenho que a gente tanto já falou aqui, certo? E vamos também ver ética, tá? Hoje também no nosso conteúdo. Então, vamos para nossas operações de hoje e depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Nossas últimas operações da semana, quarto ano. Hoje, as páginas da apostila são página 31 e 32, tá? Onde na página 31, tia Bárbara vai fazer com vocês o primeiro quesito, onde tem a letra A e a letra B, que aí na apostila de vocês tá errada, tá, gente? Tá dizendo que é para vocês completarem com os números, porém os números que tem embaixo estão errados. Então a gente vai acrescentar algumas coisas que tia Bárbara vai mostrar aqui a vocês, certo? E na página 32, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o probleminha que tem nela, tá certo? Na segunda questão. Então, vamos lá para o primeiro quesito da página 31. Aí, gente, vocês estão vendo que tem aí uns números. E tem aí 241. Vocês acrescentam a vírgula, tá? Depois do 4 e a gente vai somar normal. Esse número que tá aí embaixo, vocês cortam e colocam embaixo, certo? A mesma coisa na letra B. Vai botar a vírgula depois do 1, tá? E esse número que tá embaixo também, vocês riscam e a gente vai somar como tá aqui, certo? Então, vamos lá. 1 mais 0, 1. 3 mais 1, 4, vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. E o 4 que tá sozinho faz o quê? Desce. Certo? Vai ficar 497,41. Letra B. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 5 mais 3, 8. Baixa a vírgula. 8 mais 1, 9. Vai ficar 9,862. Certo, gente? Agora, vamos lá para a página 32, segunda questão, onde tem um problema aí. Vamos lá. Dona Maria foi até o mercado e comprou R$ 5 de laranja. R$ 5 de laranja, tá? E R$ 8 de queijo. R$ 8 de queijo. Quanto Dona Maria gastou em suas compras? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Uma adição, porque a gente quer saber quanto ela gastou nas compras dela. Não é isso, gente? Então, os zero a gente sabe que a gente tem que descer, porque 0 mais 0 é sempre 0, a vírgula também para não esquecer. Então, 8 mais 5, quanto é quarto ano? 13. Muito bem. Então, nas compras de Dona Maria, ela gastou quanto? R$ 13. Certo, gente? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje de História e Ética, certo? Vamos lá.
Ora, Paiobá, foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças. Pois é, Dorinha. Mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim, Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança, que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o quilombo dos Palmares. Em Palmares ele conheceu o seu tio, o líder Gangazumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. Porém tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordos com Gangazumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Gangazumba morreu. Assim os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingos Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e com estratégia sórdida conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Para nós, ele é um verdadeiro herói nacional. Com história hoje, a gente vai falar sobre o que? Colombo dos Palmares, tá certo? Então, quando os escravos eles foram trazidos aqui para o Brasil, eles desembarcavam principalmente em 3 lugares aqui no Brasil. Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco e em Salvador, certo? E aí, o que acontecia? Eles eram encaminhados inicialmente para trabalhar onde? Tanto na produção da cana-de-açúcar, quanto depois no café e, como a gente sabe também, depois nas minas de ouro, né? Ou de pedras preciosas. E também eram mandados para onde? Para as fazendas de gado. O que é que eles faziam nessas fazendas de gado? Além de cuidar do gado, né? Eles também faziam o quê? Trabalho domésticos, onde eles cuidavam da fazenda, da casa dos senhores, né? E também eram ferreiros, ou seja, trabalhavam fazendo, confeccionando coisas de ferro. Certo, gente? Também eles eram mandados para onde? Já iam da sua fazenda, né? O senhor fazia o quê? Mandava também ele para as cidades. Mas eles faziam o que nas cidades, tia Bárbara? Tanto eram vendedores, tá, gente? Quanto eles carregavam frutas e comidas, tanto da fazenda para a cidade, quanto da cidade para a fazenda, para poder levar essas frutas, essas comidas para a casa dos senhores, para que eles trabalhavam, certo? Já as mulheres, elas tinham um trabalho diferenciado dos homens, porque a gente sabe que a mulher, como questão de forma física, né, de corpo, ela não tem aquela força de estar ali trabalhando com a terra, essas coisas. Então, as mulheres trabalhavam fazendo o quê? Primeiro, como mucamas. Mas, tia Bárbara, o que são essas mucamas? Eram escravas negras, né? Que elas ficavam o quê? Elas cuidavam das senhoras ou das filhas dessas senhoras, mas fazendo o quê? Cuidando da roupa, ajudando a se vestir, ajudando a comer, ajudando a fazer tudo, gente. Ou seja, a mulher não fazia nada, nem a mulher nem as filhas dos senhores. Elas simplesmente eram vestidas, penteavam o cabelo delas, tudo eram as negras, certo? Essas mucamas. Também trabalhavam com trabalhos domésticos, ou seja, lavavam roupa, passavam, cuidavam da comida, né, da cozinha, de toda a casa desses senhores e senhoras, tá? E também eram conhecidas como mãe preta ou ama de leite. O que é isso, tia Bárbara? Quando as mulheres tinham filhos, tá? Muitas delas, elas não queriam amamentar ou não podiam mesmo amamentar o seu filho. Então, o que é que faziam? Pegavam uma escrava, tá? Que ela também tivesse dando de mamar o seu filho, ela teria que parar de amamentar o seu filho e amamentar o filho do senhor de engenho, certo? Isso aqui chama de mãe preta ou de ama de leite, tá bom, gente? Então, com isso, quem
quem era o responsável por fiscalizar toda essa questão desse trabalho dos escravos? O capitão do mato. Tanto ele administrava esses trabalhos, gente, como ele também aplicava os castigos. Que castigos, tia Bárbara? Por exemplo, se esses negros tentassem fugir, ele aplicava o quê? Castigo porque o negro tinha tentado fugir ou não fez direito o seu trabalho. Apanhavam, né? Como a gente sabe, aquela questão de chicote, ficavam sem comer. Eram esses os tipos de castigo que esses capitão do mato davam a esses escravos. Certo, gente? Como a gente também já viu, esses escravos que conseguiam fugir do capitão do mato, tá? Chegavam aonde? No Colombo dos Palmares, que como a gente também sabe, ficava entre o estado de Alagoas até aqui em Pernambuco. E ele tinha esse nome porque era um lugar coberto por palmeiras. Certo, gente? Por aquelas árvores que a gente chama de palmeiras, tá? E o seu principal símbolo desse Colombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares, onde a gente vai ver agora, tá? Um pouco da história, tanto desse Colombo dos Palmares, quanto da história de Zumbi dos Palmares, certo? Vamos lá. No Quilombo dos Palmares, tá? O que é que aconteceu? Foram reunidas mais de 20 mil pessoas lá nesse Colombo, tá? Mas só foram negros, tia Bárbara, escravos? Não, gente. Foram escravos, índios e brancos fora da lei. Índios, que como vocês também sabem, foram tentados, fizeram o quê? Tentaram também escravizá-los. Então, para eles não ficarem como escravos, corriam também para o Colombo dos Palmares, certo? E os brancos fora da lei foram o quê? Portugueses, tá? Que por um acaso cometiam algum delito, algum crime, tá? Faziam dívidas e para não serem presos, eles corriam também para o Colombo, tá, gente? Como tia Bárbara já falou, o grande nome desse Colombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares, tá? Ele era o chefe de lá e, devido à sua bravura, ele recebeu o nome de lenda também. Diziam que era uma lenda devido à sua bravura, tá? Que conseguiu proteger, né? E colocar dentro do seu Colombo mais de 20 mil pessoas, certo? Só que lá nesse Colombo, gente, nem tudo foram flores, porque como vocês sabem, o povo continuava procurando esses escravos, tá? E muitas vezes conseguiam encontrar aonde ficava localizado esse Colombo dos Palmares. Só que tiveram mais de 25 expedições sem sucesso. Que expedições foram essas, tia Bárbara? Tentaram acabar com esse Colombo. Mas por que eles queriam? Porque queriam acabar com esse Colombo. Porque, gente, quanto mais esse Colombo existia, mais negros tinham o quê? A intenção de fugir, porque sabiam que iriam ser acolhidos nesse local. Então, muitas vezes, tá? Foram lá e tentaram acabar com esse Colombo, só que Zumbi e os outros que estavam lá conseguiram sair fortalecidos, certo? Só que o governador de Pernambuco aqui da época, ele já tinha mandado, tá? Ele contratou esse bandeirante paulista, tá? Domingos Jorge Velho, para que ele fizesse uma expedição para derrubar também esse Colombo dos Palmares. Só que da primeira vez que Domingos foi lá, ele fracassou, ele não conseguiu. Só que depois ele foi novamente lá. E o que foi que aconteceu? Ele juntou mais 3 mil homens, tá? Ele e mais 3 mil homens e conseguiram chegar lá no Colombo dos Palmares e invadir. E, infelizmente, quando eles conseguiram chegar, eles conseguiram capturar o Zumbi, tá? Que é o Zumbi do Palmares, o chefe, né? E ele foi trazido aqui para a cidade de Recife, tá, gente? E no dia 20 de novembro de 1695, ele teve o quê? Foi morto e a sua cabeça foi exposta em praça pública, tá? Espetaram ela numa espada e colocaram exposta em praça pública, tá? Onde essa data, 20 de novembro, ficamos conhecidos como o Dia da Consciência Negra, que a gente comemora lá no dia 20 de novembro. Certo, gente? Então, vamos fazer um resumão, né? A gente viu que
que os escravos, quando chegavam aqui, principalmente desembarcavam no Rio de Janeiro, aqui em Salvador e aqui em Pernambuco, né? Então, eles tinham várias funções, trabalhavam em casa dos senhores, eram mucambas as mulheres, faziam trabalhos domésticos, também, né, trabalhavam na cidade como vendedores, tá? Comerciantes por seus senhores, sofriam muito e tinham o quê? Castigos também aplicados pelo Capitão do Mato, como tia Bárbara falou, né? Muitos conseguiam fugir para cá, para o Colombo dos Palmares, que reuniu mais de 20 mil pessoas entre escravos, brancos e índios, certo? Teve como principal nome Zumbi dos Palmares, que se tornou uma lenda pela quantidade de gente que ele conseguiu reunir e pela sua bravura, certo? Então, o que foi que aconteceu? Depois de muitas tentativas, né, conseguiram invadir o Colombo dos Palmares, que se chamava assim porque tinha muitas palmeiras nesse lugar, entre Alagoas e Pernambuco, tá? E Zumbi, que foi o chefe, acabou sendo capturado e preso pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, foi morto e teve a sua cabeça, né, exposta em praça pública aqui no Recife, certo? Agora a gente vai lá para o nosso conteúdo de ética de hoje. Vamos lá? A gente vai falar sobre os amigos da flora. Lembram que a gente já falou sobre solo, já falou sobre agricultura, não foi? Onde a gente viu que na agricultura a gente precisa ter o quê? Alguns cuidados para que não prejudique nem a flora, né? Nem a natureza em si. Para quem não sabe o que é flora, gente, os vegetais, as plantas, árvores que são a nossa flora, que fazem parte da nossa flora brasileira, certo? Então, como a gente vê aqui, né, os amigos da flora, né, o nosso conteúdo de hoje, tem dizendo o que para a gente hoje? Que a flora também pertence à nossa cadeia alimentar. Para quem pensou que cadeia alimentar era só dos animais, enganou-se, porque a flora também faz parte dessa cadeia alimentar. Mas por que, tia Bárbara? Porque a gente viu, né, que os herbívoros, que são os animais, eles se alimentam de quê? De plantas. Então, se as plantas acabarem, o que é que vai acabar? Os herbívoros também, certo? Então, a nossa flora, gente, ela é conhecida pela variedade. Variedade de quê? De cores, de formatos e tamanhos, tanto das plantas, quanto das folhas, quanto dos frutos e quanto do seu formato da planta em si, né? Porque a gente vê que as plantas, elas não são da mesma forma, elas se modificam, elas são várias formas e espécies, certo? E também, com tudo isso, o que é que a gente pode ver? Que também, como nos animais, está a nossa flora em algumas partes em extinção. Sim, em extinção, infelizmente. Mas por que, tia Bárbara, isso está acontecendo? Pela derrubada das árvores, porque a gente tem visto, né, que com o avanço tecnológico, as empresas começaram a cada vez mais derrubar essas árvores para que possa fornecer o quê? Papel, né, matéria-prima, papel, móveis, entre outros, que são utilizados a partir das árvores. Então, essa derrubada de árvores tem causado o quê? Essa extinção. Certo, gente? E como consequência dessa derrubada, o que foi criado? Reservas florestais, onde nessas reservas florestais a gente se tenta o quê? Não derrubar, plantar espécies que a gente vê que em pouca variedade, que estão mais em extinção, para que seja o quê? O cuidado dessa flora, certo? Então, como a gente vê também como nos animais, se na cadeia alimentar acontece essa questão de mudança, o que é que vai acontecer também? Um desequilíbrio ecológico. Como tia Bárbara já deu o exemplo anteriormente. Porque se as plantas pertencem à cadeia alimentar, se elas começam a faltar, o que é que vai acontecer? Vão acabar morrendo os animais que se alimentam de quê? Das plantas, que são quem? Os herbívoros. Certo? Então, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio ecológico.
Porque se eles começam a faltar, esses animais que só se alimentam de plantas, e os carnívoros, o que que acontece? Os herbívoros vão morrer. E os carnívoros vão comer o quê? Vão se matar um e o outro, daqui a pouco nem carnívoro tem mais. E aí? Então vai acabar o quê? Esse desequilíbrio que vai acabar também tanto com a flora quanto com os animais. E a gente também, porque como a gente também se alimenta de plantas, né, de vegetais e de animais. Porque querendo ou não, vocês sabem que a gente é onívoro, né? Que a gente se alimenta de plantas e de carne. Então, acaba contendo todo esse desequilíbrio ecológico, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver formas que a gente pode conter tanto esse desequilíbrio ecológico quanto essa questão do desmatamento, tá? Que é responsável pela derrubada das árvores, certo? Acho que a gente encontra para salvar essa flora é o quê? Através do reflorestamento. Como tem o desmatamento, né, que retira aquelas árvores sem parar, que muitas vezes o que é que não acontece? Eles não voltam a plantar, só desmata, retira. O bom seria o quê? Esse reflorestamento, de onde retirasse as árvores fosse novamente plantada, certo, gente? Porque evitaria que ficasse aquele buraco, como a gente vê aí direto na televisão, na nossa floresta, certo? E esses também foi criado o quê? Os Amigos do Verde. Quem são esses Amigos do Verde? São pessoas do governo e ações particulares, tá? Que se empenham para salvar o quê? Nossas matas, nossas florestas, certo? Nosso cerrado, pantanal, todo mundo que tiver questão da flora, certo? E o que é que eles fazem? Tentam o máximo defender a nossa floresta, tá? Dessas ações humanas que prejudicam a natureza. Uma delas que vem, né, sofrendo muito com esse desmatamento, essas questões é a floresta amazônica, que eu acredito, se vocês estiverem acompanhando o jornal, vocês devem ter visto que esse mês, né, esses 2 últimos meses que a gente veio para cá, teve uma porcentagem enorme de desmatamento, infelizmente. Mesmo tendo várias pessoas que estão na procura e cuidado dessa floresta. Mas como ela é imensa, gente, infelizmente não tem como ficar 24 horas monitorando algumas áreas, né? Infelizmente, e acontece isso, né? Vão lá e desmatam de forma ilegal. O bom seria o quê, gente? Que tivesse um espaço, né? Que essa derrubada, ela fosse em lugares específicos. Por exemplo, pega um hectare daquela floresta, vamos dizer assim, tira aquelas árvores, derruba para o uso, né, dos seres humanos que vão precisar para matéria-prima, e também depois fizesse o quê? Um plantio, um replantio. Para quê? Para que todas as vezes que fosse retirado plantas e árvores, eles fizessem o quê? Plantasse e teriam mais na frente outras. Demoram a crescer, claro, mas iriam crescer, não iria ficar aquela parte vasta ali sem nada, certo? Então, o que é que esses Amigos do Verde principalmente querem e buscam? Leis de regulamentação. Que façam o quê? Leis mais severas, gente, porque leis já existem. Só que o problema é que as pessoas que fazem isso, fazem o quê? Pagam a multa e ficam livres novamente. No outro dia, eles vão lá e desmatam novamente. E fica se tornando um ciclo vicioso, certo? Então, o que eles pedem são leis mais rigorosas, né? Que realmente a pessoa seja presa e para que ela possa aprender de forma, infelizmente, bruta, né? A respeitar a natureza. Infelizmente. E a gente sabe que mesmo essas pessoas conhecendo essas leis, né? Que já existem, elas continuam o quê? Desmatando. Infelizmente, porque como a tia Bárbara disse, são leis, né, que tem pouquíssima validade, porque pagam uma multa de 2, 3 mil reais, a pessoa tá livre e vai lá no outro dia e faz o quê? Desmata novamente. Então, infelizmente, como a tia Bárbara falou, fica nesse ciclo que não termina nunca e, infelizmente, quem sofre tanto as plantas quanto os animais, porque a gente sabe que as árvores também são casas de inúmeros animais, e quando eles vão lá e derrubam essas árvores, acontece o quê?
muitos perdem a sua casa, ou precisam ir atrás de outras, ou acabam morrendo porque não conseguem encontrar e um predador vai lá e creu, né, gente? Então, infelizmente, é isso. O que falta no nosso mundo é consciência que se a gente não cuidar, tudo vai acabar, infelizmente. Certo, gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês pensem, repensem, tá? E possa, de alguma forma, ajudar, tá? Nessa batalha, que com certeza, se a gente, todo mundo se unir, a gente vence. Mas se muita gente continuar desenfreado, matando os animais, caçando, acabando com a flora, infelizmente, gente, a gente vai chegar num patamar no mundo que vai ser impossível de se viver. Infelizmente, certo? Então, gente, ó, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, tá? Que vocês façam a tarefa, não esqueçam, tá? Que sexta-feira, final de semana, é dia de descansar, mas também de atividades, certo? Então, a gente se encontra segunda aqui no nosso canal e também na segunda no Google Meet, certo? Um beijo, ó, e até segunda!